Plano de negócio. O que ninguém te falou sobre impostos, sobre planejamento, sobre plano de negócio. É importante eu contextualizar que nós estamos em 2026 e a meta dessa contadora é estar falando todas as sextas-feiras para vocês, para prepará-los para a reforma tributária, que já começou, tá, gente? A reforma tributária já é real. E se você não sabe o que é uma reforma tributária, sinto te informar que você está extremamente desatualizada, principalmente se você for empreendedora. Então fica aqui nessa live, que como eu tenho falado desde o início do ano, aqui em 2026 nós estamos na preparação, na organização do seu negócio, da sua vida financeira, com questões muito importantes que eu tenho percebido que a galera não está falando, até porque gera muitas emoções no coração das pessoas. Gente, dinheiro é um negócio muito emocional. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos. Clica aqui nesse avião, convide suas amigas, porque hoje o papo é reto. Vamos falar de plano de negócio. Uma mulher, empreendedora de verdade, ela tem seu plano de negócio. Um ser humano, independente do gênero, que quer empreender e não tem plano de negócio, vai quebrar esse negócio. E fim de papo, vai quebrar, Dani? Vai quebrar. 19 anos de profissão. Gente, eu tenho 19 anos na área contábil. E o que eu mais vi, infelizmente, ao longo de 19 anos da minha vida, foram empresas abrindo e não fechando. Empresas quebrando antes mesmo de 6 meses de atividade. Pessoas tendo muitíssimas dificuldades de passar dos 2 primeiros anos de um negócio. E os 2 primeiros anos de um negócio é crucial para a sustentabilidade dele. E os 5 primeiros anos é mais ainda para a criação de patrimônio do dono desse negócio. E é importante, gente, a gente começar a entender, primeira coisa, o que é o plano de negócio? É a clareza inicial de como é que você vai fazer a captação da sua renda, partindo do princípio de você não mais ali em CLT, ok? Você é a pessoa que vai se tornar um empresário, uma empresária ou um profissional liberal. Depende aí da atividade que você escolher. Mas vamos para a vida normal, né? Não vou ser aqui tão técnica, tá? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, ok? Por que a gente precisa ganhar dinheiro? Porque a gente precisa comer, porque a gente precisa vestir, porque a gente precisa de uma moradia. E sem o dinheiro a gente não consegue nada disso, ok? Isso, inclusive, está dentro da pirâmide Maslow, das necessidades humanas básicas. Então, eu entendendo que como um ser humano, eu preciso me sustentar para sobreviver, já começa aí a entender um montão de coisa. Porque o óbvio, gente, só é óbvio para o olho treinado. É isso. E na sociedade atual, titia tem observado que o óbvio, nossa senhora, a galera tá realmente bem perdida. Então eu vou vir aqui para questões bem óbvias, bem pontuais, que fazem diferença. Para você começar um negócio, continuar o negócio e esse negócio te deixar rica sem problema com a Receita Federal, que é o lema da minha vida, ajudar as pessoas a ficarem ricas sem problema com a Receita Federal. E para isso, a gente precisa ter clareza do motivo. É motivo que a gente precisa ganhar dinheiro. Do motivo que a gente precisa para trabalhar. E aí, dentro deste motivo, você vai sentar com toda a paciência do mundo, tá? Se você quiser sentar numa cadeira assim, ó, tipo a minha, melhor ainda para te empolgar, para fazer o teu planejamento, o teu plano de negócio. Sem um bom motivo, gente, as pessoas, sinceramente falando, elas não sentam para fazer um planejamento. Elas não planejam, elas vivem a vida doidado. É isso.
Elas vivem como se não houvesse amanhã e infelizmente ou felizmente, graças a Deus, o amanhã chega e ela não construiu nada, tá? Então o plano de negócio sim é algo técnico, que tem que ser pelo menos, gente, uma planilha de Excel, tá? Com ponto 1, atividade. Qual é a sua atividade? Qual a sua expertise quanto pessoa? Ah, Dani, eu sou uma advogada. Ah, Dani, eu sou uma contadora, uma psicóloga, uma faxineira, uma cabeleireira, uma nail design, sei lá o que tu é. Você precisa saber. O que você sabe de resolver de problema para o outro? Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma menina nova, e eu adoro conversar com pessoas novas. Mas eu tenho observado, gente, e observação com pessoas mesmo, tá? Ouvindo pessoas, que a galera tá muito sensível, muito emocional, com uma carga emocional muito grande. E para além da carga emocional, uma carga emocional pessoal. Tudo é sobre a pessoa. Não, gente, acordem. A grande parcela das coisas não é sobre a gente. Olha que maravilhoso. Titia tá aqui para tirar 200 quilos daí das suas costas, meu anjo. Porque no momento em que você parar para, de fato, decidir empreender, entenda que você tem, por obrigação, aprender a resolver problema. Você quer montar um bom plano de negócio para sobreviver à reforma tributária? Você precisa ficar especialista em resolver problema. Se não tiver especialidade em aprender a resolver problema e até, Rosa, analisar se um negócio é viável, tem que observar o comportamento do dono desse negócio. Se o dono do negócio não gosta de resolver problema, esse negócio quebra. Ou se o dono não gosta de resolver problema e acaba contratando uma pessoa que também não gosta de resolver problema, duplamente esse negócio vai quebrar. O plano de negócio precisa ser criado baseado no problema que você sabe resolver. Normalmente quando as pessoas chegam pra mim, elas chegam com um problema. Qual o problema? Elas não sabem lidar com o dinheiro delas, elas precisam de uma pessoa, de um profissional para abrir o CNPJ, ensinar sobre educação fiscal. Eu resolvo esses problemas. Não sabe usar o Excel? Eu ensino a usar o Excel. Então, todo problema dos meus clientes, eu tenho que aprender a resolver. E aí se você não gosta de resolver problema, e qualquer problema que vem, você deita em posição fetal, até a CLT vai ser problema para você, literalmente. E para a CLT, você vai diminuir a carga de problema, sim. Se eu disser para você que uma pessoa em CLT tem os mesmos problemas de uma pessoa que empreende, é mentira. É mentira. Uma pessoa que decide empreender, ela tem 4 vezes mais, ouso dizer, e se for mulher, tem 10 vezes mais problemas para serem resolvidos do que uma pessoa que está em CLT. Então, o teu plano de negócio, gente, cabe para qualquer pessoa. Para você para tudo. E identificar o que você quer para a sua vida. Baseado no qual problema eu resolvo? Você tem que se perguntar, qual problema eu resolvo? Ah, eu não sei qual problema eu resolvo. Lascou. Você tem que ir observando, e aí, infelizmente, as pessoas hoje, acredito eu, por uma questão mesmo da internet, né? O acesso com rede social muito facilitada, ficar scrollando tela, enfim, faz com que as pessoas não parem para observar a vida e observar a sua própria vida. Eu não tenho como abrir qualquer live minha sem trazer comportamento, até porque eu sou especialista nisso. Tá? Quem me dera eu, contadora, extremamente técnica. Eu sou muito técnica, gente. Mas eu observei que não dá pra ser somente técnica enquanto a pessoa tiver um comportamento extremamente emocional e pessoal. Tudo é sobre a pessoa. O plano de negócio não vai funcionar. Esse negócio não vai crescer, não vai se perpetuar.
O primeiro problema, você vai deitar em posição fetal porque não entendeu o óbvio de empreendedorismo. O óbvio do empreendedorismo é aprender a resolver problemas e cobrar por isso. E aí você vai colocar num plano de negócio que precisa ser pelo menos no Excel, porque o Excel, ele é, obviamente, uma ferramenta que já faz a soma, enfim, né? Estou lendo o livro Psicologia Financeira. Esse livro é excelente, eu tenho, já li, inclusive, muito bom, tá? Dentro da minha especialidade, que é Psicologia Econômica, é um livro fantástico. E é isso, gente, não dá pra eu aqui, quanto profissional, retirar a parte de comportamento, porque nunca a pessoa vai conseguir evoluir no negócio dela, enquanto ela não melhorar, sim, o comportamento e a mentalidade. Partindo desse princípio, gente, tipo, coloca na cabeça, chancela na testa, não sei, pega um post-it, põe aonde você puder. Plano de negócio é essencial. Planejamento financeiro é essencial. Onde, Dani? No Excel. Minhas planilhas de planejamento financeiro, elas ficam no link da minha bio. Junto com elas tem um manual de primeiros passos para você começar a investir. Só clicar e preencher, porque também não vai fazer milagre. Você tem que preencher. Ponto. E o plano de negócio, eu vou te dar aqui o basicão. Eu até poderia depois disponibilizar uma planilha de Excel, né? De plano de negócio. Eu vou colocar isso aqui, agora que eu pensei. Para que você tenha pelo menos uma clareza do seguinte. Quanto que você precisa faturar? Anotem. Quanto que você precisa faturar para pagar o custo desse negócio? Logo, você precisa ter a informação do custo do negócio. Tem negócio que tem um custo maior e tem negócio que tem custo menor. Aí você tem que verificar a viabilidade desse negócio que você quer abrir. Vou dar um exemplo muito simples. Eu sou uma contadora. Eu abro um escritório de contabilidade ou eu trabalho home office? Se você for abrir um escritório, saiba que você tem um investimento inicial. Você precisa do valor do aluguel, de água, luz e normalmente a computador é muito caro, enfim, você vai precisar de um valor maior. Pessoa, deslocamento. Gente, observem essa parte. Num bom plano de negócio, você precisa observar. Esse plano de negócio, sou eu comigo mesma? O que é isso, Dani? É eu que estou trabalhando. Não tenho um funcionário ainda. Sou eu que trabalho, sou eu que gerencio, sou eu que faço tudo. No caso, eu posso me colocar nesse lugar. Sou eu que trabalho, sou eu que gerencio, sou eu que administro, sou eu que faço tudo. Um dos motivos que eu tive em decidir não ter um escritório físico e continuar trabalhando no home office por não sei até quando, provavelmente nos próximos 5 anos eu continuarei lindamente aqui em home office, foi por causa do deslocamento. Quando eu parei para fazer meu planejamento, identificar as salas que seriam interessantes serem locadas, e eu fui observar o tempo de deslocamento e o que eu teria que fazer com os meus filhos, porque eu tenho 2 lá no passado, eu falei, esquece. Para os próximos X anos, porque eu preciso que os meus filhos tenham, o meu filho mais velho tenha pelo menos 18 anos e a minha filha mais nova tenha pelo menos 15 anos, alguma coisa nesse sentido. Eu parei, olhei e falei, isso não é viável. Por que não é viável? Porque eu não vou dar conta na minha cabeça. Não vou. E o que você não dá conta na sua cabeça, mulher? Não podemos esquecer desse detalhe muito grande. Gente, aprendam uma coisa. A vida é longa, se a gente não morre, Jesus não volta. De novo, vou dizer. A vida é longa, se a gente não morre, Jesus não volta. Aprenda a ir devagar, constantemente. Se todos os dias você fizer um pouquinho, e o outro dia um pouquinho, e no outro mês mais um pouquinho, em vez de ficar mirando no ticão, igual teve um cliente meu, que eu fui agendar a consultoria dele, aí ela falou assim, e dessa vez você vai ensinar pra gente ganhar R$1 milhão em um mês? Eu falei, meu amor, se eu tivesse
esse conhecimento, eu nem estaria falando contigo. Eu já teria vazado. Por quê? Eu tenho 40 anos. 1 milhão em um mês, quantos milhões eu teria feito? Já estaria tudo rendendo, eu ia estar vivendo de renda passiva, queridos. E aproveitando a vida. Acordem, nós estamos no Brasil. E é importantíssimo parar para analisar esse fato. Um outro ponto, quando você vai pensar em plano de negócio, você tem que pensar em mercado. Ah, e o que é isso, Dani? Tem que fazer análise de mercado. Se você não faz análise de mercado, você vai procurar uma profissão. Tá, vamos lá. Essa profissão, o que eu preciso? Ah, eu vou escolher contabilidade. Tá, contabilidade são 4 anos. Eu tenho que fazer uma prova. Eu preciso me filiar a um conselho. Eu preciso pagar anuidade. Tem que pensar, gente, isso antes. O que eu tenho visto as pessoas? Transferindo responsabilidade. Ah, mas agora eu tenho que estudar para prova. Ah, mas agora eu tenho que pagar uma anuidade. Caramba! Tu não olhou isso antes de entrar para a faculdade não, meu bem? Ah, eu não olhei. Então olha, porque a vida é uma só e é sua. Não é de outrem. A gente precisa parar de transferir essa responsabilidade. Senão eu volto. Nenhum planejamento vai dar certo para você. Nenhum plano de negócio vai ser funcional. E nenhuma empresa vai conseguir se perpetuar dessa forma. Não consegue, gente. E eu falo hoje com muita tranquilidade de tempo, de longa data de profissão. O que eu mais vejo é gente abrindo e não fechando o CNPJ. Começando um negócio e deu 6 meses porque não tem paciência para o longo prazo. A paciência para o longo prazo é fundamental. Construção de patrimônio leva tempo. Agora, se você não começar agora, você não vai construir nunca. E observe, tá? Observe bem qual é a sua expertise. Ai, Dani, eu não tenho uma profissão ainda, papapá, enfim. Não sei em qual momento de vida que você está. Então, você vai ter que parar. Você tem 18 anos, você está nessa fase de pensar assim, qual faculdade você vai fazer. Ah, eu não sei ainda. Não pode ficar perdendo tempo, gente. A vida é longa? É. Mas se a gente ficar perdendo tempo em lacuna de tempos importantes, quais são as lacunas de tempos importantes? Até para que você consiga, sentar para fazer teu plano de negócio. De 20 a 30 anos é o play de profissão. Estabelecer uma profissão, faculdade, pós-graduação, ralação, passar raiva em CLT. É isso. É ter que aprender a ser subordinado. Sabe? De 30 para 40, aí já é um play um pouco diferenciado. Por mais que você tenha optado ir para empreender, você já tem uma expertise de como que funciona um negócio chamado subordinação. Depois dos... Aí eu vou para minha época. 40 para 50 anos, consolidação de profissão. A profissão tem que estar consolidada. Se você optou em empreender, tem que estar consolidado. E você já tem que agora construir renda passiva para o futuro. Aí, meu amor, a mente fica tranquila. É diferente, porque principalmente para mulher, gente. Chegou nos 40 anos, a gente não tem mais o mesmo vigor físico. A gente tem uma boa cabeça. Bom, pelo menos aqui faz terapia. As que fazem terapia, as que fazem exercício, que come bem, a cabeça, a maturidade é outro nível. Mas o corpo não acompanha. Quando a gente tá com 20... a cabeça, o córtex pré-frontal ainda não foi formado, né? Então é emocionada e o corpo aguenta. Se você, assim como eu, entender essas lacunas de tempo, até o teu plano de negócio vai ser mais eficiente. Porque se você está começando a empreender com 40 anos, irmã, não ache que com 1 ano você vai conseguir estabelecer qualquer coisa no seu negócio, porque você não vai. 1 ano é teste, 2 anos é experiência, 3 anos outra experiência. Por que experiência? Porque se no primeiro ano é teste, o segundo ano você já começou a fazer a parada mais ou menos.
No terceiro ano, você começa a fazer as análises. As análises. E, gente, eu trabalho com isso, tá? Eu tenho acompanhado empresas já, eu tenho uma empresa que a gente tem 10 anos junto. E é basicamente uma que a gente já tá nesse terceiro ano, vamos pro quarto, né? Eu consigo enxergar isso dentro das demonstrações contábeis. O primeiro ano foi teste. O segundo, por exemplo, ela faturou bacana, mas ela teve péssimo lucro. O lucro foi péssimo. No ano seguinte, ela faturou um pouco menos e o lucro foi quase 2 vezes maior. Eficiência. Agora que a gente vai no quarto ano, qual foi a meta? Ó, testamos, ficamos marromeno, começamos a acertar, agora vamos pro jogo. 4 anos, gente. A galera quer ficar rica em 1 mês. Plano de negócio nenhum vai ser eficaz. Tem que ser pelo menos 5 anos. E aí volto eu. Você precisa colocar lá na parte da frente, se for fazer o plano de negócio, qual é a sua idade. Se você vai trazer sócio, você vai... E aí, gente, sociedade é complexo. Se você for trazer sócio, quantos anos tem esse sócio? É casado? É solteiro? Qual a expertise? Tem filho? Não tem? Esses detalhes, se não forem mapeados, o negócio não se sustenta. Entendeu? Quanto que eu preciso faturar para pagar a minha vida? Aí você tem que saber, né? Custo do negócio e você tem que saber o custo da sua vida. Para quê? Para que você entender se aquele negócio tem margem de lucro suficiente para te pagar o Prolabore e para te dar um adiantamento de lucro suficiente para você pagar a vida que você leva. Óbvio que, dica, você está começando um negócio, você não tem plano de negócio, você está viajando na maionese. O que você precisa? Ter uma vida barata com muito significado. Na minha percepção, gente, aí é minha opinião pessoal e a minha filosofia de vida. Nós vivemos no Brasil. Se você conseguir uma vida que seja barata, com alto valor, com recompensas que não estão atreladas ao dinheiro, o que é isso, Dani? Recompensa que não está atrelada ao dinheiro. Dançar, cantar, bordar, ainda até que tá, porque você tem que comprar as linhas, mas ainda assim é barato. Pintar, artes. Tudo que for arte. Poesia, literatura, sabe? Transar com o marido. Que coisa óbvia, né? É a porra do óbvio, gente. E é isso. Recompensa que você não gasta R$1. Talvez, irmão, você vai gastar o quê? A camisinha e o anticoncepcional. Né? Comece a aumentar a sua recompensa com coisas que não estão atreladas ao dinheiro. E eu, Daniele, a minha recompensa diária é dançar e cantar. Dançar e cantar. Eu sou a pessoa que dança e canta, dança e canta. Tô com raiva, eu canto. Tô triste, eu canto. Tô alegre, eu canto. Tô triste, eu danço. Tô com raiva, eu danço. Mano, me irritou, eu canto, eu danço. E é isso. Alto nível de recompensa. O corpo agradece, a cabeça fica tranquila e a gente consegue construir patrimônio com um esforço menor. Porque, gente, se a sua vida é barata, logo você não precisa se matar de trabalhar. Agora, se sua recompensa sempre é um iFood, uma brusinha, um trocinho, um cheinho, um Shopee, cara, ficar no celular rolando tela, sentar e reclamar, tu não vai ficar rica nunca, sinto te informar. Nem você, nem ninguém na face da terra. E aí é só a gente parar, gente, e observar o nível de endividamento da população brasileira. A gente está com basicamente 80% da população endividada. Metade disso está inadimplente. O Serasa tá ali ligando, ó, o tempo inteiro, enchendo o saco. Por quê? Sistema de recompensa furado. E aí o que vai acontecer com o seu plano de negócio? Vai ficar furado. Porque você tem uma vida que não consegue produzir. Está usando o crédito do rotativo do banco. Está usando maquininha de cartão de crédito. Isso está errado. Você vai ficar pobre. Vai ficar velha,
pobre, reclamona e ainda vai ficar sendo pesada a seus filhos. Isso é uma vergonha. Sinta-se envergonhada. Fique com vergonha. E, gente, eu vi isso essa semana, cara, com uma amiga minha. A minha vontade, sério mesmo, porque eu sou aquela que leva pro coração, pro fígado, pro rim, pra todos os órgãos, era sair daqui lá na casa da mãe dela, da mãe do padrasto. Ah, que agora você vai ter que cuidar da gente na velhice. Oi? Oi? Porque não fez o plano de negócio? Porque não fez planejamento financeiro? E aí a filha agora vai ter que acabar com a vida dela para poder cuidar desse bando de gente negligente? Tá errado. E eu vou começar a usar esse tipo de termo. Está errado. Fique com vergonha se você tem 40 anos de idade, não paga o teu INSS, não tem uma reserva financeira e não faz nenhum tipo de investimento para sua eu do futuro. E não tem plano de negócio. Mana, você está viajando. Ah, eu conto com o meu boy. Cuidado, que o boy pode te dar um belo de um chute na bunda e você ficar com uma mão na frente e outra atrás. Ou, para além disso, o boy é tão viajante quanto você. Aí você tá contando com ele, ele conta com você e vai ser dois fudidos contando com os filhos de vocês. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Se não tem plano de negócio que funciona, não tem planejamento financeiro que funciona, não tem CNPJ que se sustente. Por quê? Porque você vai precisar dessa clareza do plano de negócio, do seu planejamento de vida, de quanto você aguenta de força física produzir. Se você tem 50 anos, amor, cara, 50 anos não é a mesma coisa. Você tem expertise, mas não tem energia. A energia é seletiva. Se é 50 anos já na menopausa, se não faz reposição hormonal, vai dar merda. E aí, quer viver uma vida cara? Vai dar problema. Aí não tem um aportezinho de previdência privada que seja, não tem um tesouro renda a mais, não tá pagando o INSS direito. Mana, e você só vai ter o quê? 15 anos pra aguentar fazer alguma coisa. Agora, se você é novinha, está aqui comigo, tome vergonha na sua cara e já vá lá no Tesouro Renda a Mais e faça a contratação de um Tesouro Renda a Mais. Vai no meu INSS, já dá uma conferida em quanto tempo de contribuição você tem. Faz o que a titia tá mandando, hein? Que eu sempre deixo um dever de casa aqui. E depois, daqui 20 anos, voltem aqui pra me agradecer, ok? Que eu vim dar na cara de vocês. Não podemos dar mole, porque não é responsabilidade do outro a nossa vida. A pessoa quer ter liberdade, mas quer que o outro pague pela liberdade. Não rola. Isso está errado novamente. Quer ter liberdade, amor? Pague por ela. Pague pela essa liberdade. E aí eu vou dizer pra você o seguinte: não dá pra ter tudo na vida. Você precisa escolher. Porque tendo essas informações, eu sei muito bem qual é a atividade que eu quero. Eu já sei quanto que eu preciso faturar, porque eu sei o custo da minha vida. Agora eu vou verificar a minha análise de fato de mercado. Esse negócio, eu vendo para pessoa física, eu vendo para pessoa jurídica, porque na reforma tributária, gente, um ponto primordial que você precisa saber, para quem você vende. Pessoa física ou pessoa jurídica? Eu vendo para pessoa física. A minha previsão de faturamento gira em torno de 180 mil por ano. Acredito que simples seja uma solução viável para você. A reforma, no caso, a escolha tributária, tá, gente? Porque não sei se te contaram. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, você tem que pagar tributo. Eu não gosto de pagar tributo. Não, o povo já fica logo emocionado. Acordem, respirem. Respira com titia, vai, respira. Respira que você é madura, você é velha, você já é uma pessoa que não vai passar vergonha falando besteira, tá, gente? Por favor. Tenha vergonha alheia de si mesma. Tenha vergonha alheia de si mesmo. No momento em que a pessoa começa a falar, e por que não pagar tributos no Brasil é legítima defesa. Não, mano, você tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Todo mundo tem que pagar tributo. E se todo mundo pagar tributo e cobrar, aí o país vai ser outro.
É sobre isso. Se você paga o tributo, você tem direito e dever de cobrar, de usar a política pública. Mas para isso você precisa pagar o tributo, cacete. Sabe? É isso. E aí, qual a modalidade de pagamento do tributo? Você só vai conseguir saber se você tiver um plano de negócio. Vou dar um outro exemplo. Você é psicóloga, né? Faz ali atendimento para pessoa física, tem um faturamento mensal de 10 mil reais, você faz atendimento online, você tem filhos, tem despesas escolares. Cara, provavelmente continuar como pessoa física seja viável para você. Ah, não, eu sou uma psicóloga, meu faturamento é de uns 12 mil por mês, eu não tenho filho, eu só subloco uma sala. Talvez CNPJ seja a melhor opção. Uma empresa de Simples Nacional. Ah, não, eu optei agora em abrir uma lanchonete, é o porte maior, mas também é pessoa física, e aí um faturamento anual de, sei lá, 200 mil reais. Pode ser que também, ou continuar como uma empresa de Simples Nacional seja viável. Ah, não, Dani, eu sou uma profissional que faz venda para pessoa jurídica. Eu só vendo para pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica não é empresa do Simples Nacional. Talvez você vai ter que optar por um regime híbrido, pagando uma parte dos impostos como o Simples Nacional e o IBS e a CBS fora do Simples Nacional para gerar o crédito completo para este seu cliente. E aí, gente, se você acha complexo o plano de negócio simplificado, na hora que começar esse rolo aí de metade é no Simples, a outra parte é regime normal, ou você para e analisa e vai para um lucro presumido, para o regime ordinário normal de apuração. Só que só dá para fazer essa tomada de decisão, só dá para analisar isso se você, meu bem, tiver clareza da atividade que você quer fazer. E entender que independente do tipo de atividade, da modalidade de opção tributária, você tem que pagar o tributo. Tem que pagar o tributo. Em CLT, infelizmente, porque as pessoas não leem, as pessoas não leem. Se elas tivessem pelo menos a dignidade de pegar um contra-cheque, o seu contra-cheque mensalmente e ler todos os meses, ela ia entender que dependendo, gente, um CLT paga muito mais imposto do que o empreendedor. Ah, mas por quê? A modalidade que o governo impôs. Ah, mas aí pode fazer a restituição no ano seguinte? Sim. Mas para isso você precisa ler, se inteirar, planejar, organizar, para que a sua vida financeira se desenvolva. Mas para que a sua vida se desenvolva, não vai existir uma pessoa na face da terra, gente, que está endividado, que está enrolado, que está desorganizado, que está mais perdido que segue todo, que essa pessoa vai estar bem, ela vai estar saudável, ela vai estar feliz, ela não vai conseguir ficar bem. Por quê? Porque não existe riqueza, crescimento e desenvolvimento na bagunça. Não existe. Riqueza exige organização. E quando eu falo riqueza, não interpretem aqui como uma pessoa milionária, com carro do ano. Não, 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 não. É uma pessoa que conseguiu equilibrar entre produção, pagamento da vida com valor e crescimento, desenvolvimento de patrimônio e proteção da eu do futuro. Tem que ter proteção da eu do futuro. Se você consegue equilibrar isso, tua vida pode ser 4 mil reais, gente. E tá tudo bem. Você não precisa do iPhone 200 mil. Na desordem não consegue lucrar. Exatamente, Cami. Não existe lucratividade, lucro eficiente, que foi até o exemplo que eu dei de uma cliente minha, que a gente observou nesse ano. Ela faturou um pouco menos e lucrou muito mais. Sem perder tempo de qualidade com a família.
Assim, é outro... Gente, eu confesso que, como são um casal, eles são minha case de sucesso. Eles são, assim, o orgulho da minha alma. A contabilidade, para fazer a contabilidade da empresa deles, é assim, orgulho. Eu fecho o balanço rapidinho. De tão organizada que a bicha é. Claro que a gente tem trabalhado isso ao longo do tempo. E quando eu fui pegar ali a comparação que eu faço depois de tempos, né? Eu faço a comparação de quanto que faturou, de quanto que lucrou, qual foi a despesa, qual despesa que a gente precisa observar para ficar mais eficiente. A Cami tá dizendo, minha maior dificuldade é planejar o futuro. É a dificuldade de todo mundo, tá? E por isso que a gente precisa de estímulos o tempo inteiro. Mas aí vamos lá, eu tenho dificuldade de planejar o futuro. O que você faz? Coloque automatizado o pagamento de uma previdência privada e do Tesouro Renda Mais, que hoje é uma opção interessante. Eu fiz isso lá atrás, num valor desse tamanhozinho, inclusive. Eu também não sabia muito bem o que eu queria pro meu futuro. Acredite, muita coisa mudou desde então. Mas eu falei, já vou garantir aqui uma mixaria. Porque lá na frente, eu vejo mais. Entendeu? Aí hoje eu tô na vibe do vejo mais, vejo mais, vejo mais. Mas a gente precisa começar. Porque se a gente não começa agora, nem que seja com R$5, gente, a gente não vai começar nunca. E sabe qual que é o problema? Apesar da vida ser muito longa, se a gente não morrer e Jesus não voltar, ela passa. E quando a gente deixa um gatilho de tempo passar, não dá para voltar. Esse é o recurso mais justo de todas as pessoas da face da Terra. E que as pessoas hoje não estão parando para prestar atenção nisso. Porque tem-se a percepção de que pode fazer tudo a qualquer tempo. Não, não pode. Não pode. Não, ninguém vai vir te salvar, meu amor. O máximo que você consegue, por exemplo, é você ir contratar, por exemplo, vou contratar a Dani para fazer o plano de negócio. Ok, eu vou te fazer várias perguntas que você vai ter que ter resposta. Logo, eu vou ser só um canal ali, eu vou ser uma facilitadora. Eu vou lá, faço o plano de negócio, legal. Mas aí você tem que fazer o quê? Fazer. Colocar para jogo, porque eu não vou fazer. Quando eu pego e a pessoa compra as minhas planilhas de Excel, eu viro e falo, a planilha de Excel do planejamento financeiro pessoal, a mesma que eu utilizo desde 2012, que os meus clientes utilizam e que eu consegui tudo que eu consegui na minha vida. Tá lá no link da minha bio. É só comprar e preencher. Legal, a pessoa compra e preenche. Se ela não preenche, meu amor, eu não vou fazer milagre. Por quê? Porque eu não vou lá me materializar, pegar na mão da pessoa e fazer ela preencher a planilha. Porque a planilha de planejamento, por exemplo, aqui eu tenho, eu já coloco na parte de cima, assim, perguntas para a pessoa fazer. E aí, quantos anos você tem? Quantos anos tem seus filhos? O que você quer esse ano da sua vida? A pessoa não sabe. Porque aí na hora que a pessoa vai sentar para preencher a planilha de planejamento, aí ela tá com 30 anos. E lembre, são 5 anos. Aí ela tem que pensar o que ela quer com 30, com 31, com 32, com 33, com 34. E aí dependendo do ciclo que ela está naquele momento, daquilo que ela gostaria de fazer, aí a pessoa vai querer deitar em posição fetal. Eu entendo isso, tá, gente? Eu super entendo. Só que se a gente não romper com essa dificuldade de se ver, a gente não vai conseguir construir nada na vida. Eu falo isso por experiência própria. A gente tem que se permitir sentir a dor do crescimento, a dor da evolução. Quando a pergunta, e quando a vida tá uma bagunça, a gente arruma, irmã? Às vezes a vida nem tá tão bagunçada, às vezes só a casa que tá com a luz apagada. Aí a gente tem que, acender a luz, ter um insight, né? E começar a arrumar a bagunça. De pouco a pouco. Fazendo o básico bem feito. Se você não começar a arrumar a bagunça gradativamente, não vai se arrumar nunca. E não vai vir ninguém arrumar por você. Eu falo isso porque quando a minha vida tava bagunçada lá atrás,
E o pior não é nem isso, porque a maioria das bagunças que aconteceram na minha vida, nem fui eu que baguncei. Eu que tive que arrumar a bagunça dos outros. Mas ok, arrumei. A gente só não pode cair na besteira, irmãs, de arrumar uma bagunça, tá? Tipo, o patrimônio está maior que os rendimentos de 5 anos de faturamento. Isso é impossível. Como que um patrimônio está maior do que um rendimento de 5 anos de faturamento? Tem um erro contábil aí. Nítido. Não precisa nem ter muita coisa. Ou a interpretação do patrimônio tá incorreta, tá? O patrimônio, gente, que eu falo aqui é o que se reflete na declaração de imposto de renda, sua declaração de imposto de renda. Por exemplo, aquele bem que você comprou, um imóvel, tá? Dinheiro em caixa do seu banco, investimentos em CDB, né? Enfim, em ações, principalmente ações, tá? Que fazem o crescimento lá na parte da declaração do imposto de renda de bens e direitos. Mesmo o carro sendo depreciado, ele também entra lá na planilha de bens e direitos na declaração do imposto de renda. Então, assim, alto lá quando a gente fala de patrimônio, tá? Patrimônio também, ele precisa ser declarado. Se o patrimônio não é declarado, ele foi pago como? Com dinheiro de quê? Lícito, ilícito. E aí, aonde a bagunça precisa estar no papel, sabe? No Excel, de preferência. Mas primeiro a gente faz um brainstorming, tá? Você vai lá, pega o papelzinho, senta e fala. Bagunça. O que você acha que é bagunça? Você vai lá, ó. O patrimônio foi dinheiro vivo que foi pago. Legal, esse dinheiro veio da onde? Mesmo que seja, irmã, venda de droga, enfim, não importa. Tem que saber o dinheiro vivo. De onde, gente? Até para quem não configure lavagem de dinheiro, ok? Gente, é o que eu comecei a live falando e vou sempre falar aqui. Tem que ter as coisas declaradas. Tem que fazer o pagamento do tributo. Tem, por obrigação, ter um plano de negócio. E tem que entender que vai pagar imposto. Quanto mais imposto você paga, isso quer dizer que você está recebendo muito, tá? Aí lembrem-se de verificar se essa compensação na questão do lucro. A Cristiane tá falando assim, tem um salão de beleza pequeno onde eu trabalho sozinho, não consigo fazer reserva. Irmã, não é possível que não me sobre R$5 por mês nesse seu caixa. R$5. Se comprometa com você mesmo. R$5 eu vou deixar na caixinha do banco esse mês e não vou tirar. Não vou comer açaí, não vou comer lanche, não vou comer, cagar e reclamar, porque é isso que funciona. Vou dançar e não vou gastar. R$5. Se comprometa com R$5. Aí no mês que vem você fala assim, vou comprometer R$10 agora. E aí depois 15. E vai indo. Parem de querer viajar na maionese de números grandes. Ah, eu não consigo deixar R$1.000. Mana, você consegue deixar R$1? R$1 lá na caixinha? Deixe R$1 na caixinha e se comprometa em não gastar. Esse vai ser seu compromisso com você. Vou deixar lá R$1, porque é o que dá pra guardar hoje. Mas não vou comer açaí, não vou comer nada. Porque é tudo um bolo de pote. Ah, mas é porque eu mereço. Você merece, meu amor, ir dançar, e cantar, e suar, transpirar e transar com seu marido, cacete. Não comer um bolo de pote. Parem com isso. Parem com isso. E aí sim, você vai deixar lá pleníssima R$5, R$10, R$15, R$20. E aí, irmã, depois de um tempo, você se empolga. Você se empolga. Com o que? Com a sua vida, gente. Acreditem, negócio, ele precisa ser para pagar a vida que a gente precisa viver. Que essa vida seja uma vida bacana. Porque isso, a vida é uma só. Lora Importados. Bagagem para organizar, meu bem. É o meu segundo nome.
Se tiver disposto a levar uns esbregue na cara, né? Porque é sobre isso. Tá? Também não merece picanha com cerveja, não, porque cerveja deixa a pessoa com a barrigona. E não tem uma pessoa com preponderância abdominal que ela consegue ser produtiva. Fim. Cerveja é caro. Para de tomar cerveja, vai beber a água e coloca esse dinheiro lá na caixinha pra render, cacete. Plano de negócio é sobre vida. Plano de negócio é sobre escolha. Empreender é sobre responsabilidade. Com quem? Com você, caraca. Com você. Gente, aonde eu vou hoje, alguém reclama. Aí ontem eu até virei e falei assim, aqui, amor. Ah, mas porque o meu chefe, não sei o que. Eu falei assim, o chefe é ruim? Vê em que ele é ruim, fique muito boa e pega o lugar dele. Para de ficar olhando tudo com um olhar depreciativo, gente. Olha os problemas com um olhar de oportunidade. Olha a vida com empolgação. Vá melhorar a alimentação. Vá fazer seu exercício físico. Regula teu sono e vai pra terapia. E pense na tua vida espiritual. Cara, se der um ano, depois você volta pra me contar. É sucesso. Não tem uma pessoa na face da terra que opta em fazer o básico muito bem feito que não vai ter resultado depois de 2 anos. Eu dou a minha cara a tapa. Pode vir aqui pegar a minha cara e riscar na parede, pichada, que eu aceito. Você não vai encontrar. Até porque eu já procurei. É isso, gente. Então, a pessoa que estuda o comportamento igual a louca sou eu. Pesquisa científica é mato. Então, não tem como. Aí, olha só. Fulaninha não comeu nem bebeu, foi embora e morreu, né? Gente, a gente vai morrer. Mas olha só. A Marília Mendonça, amor, deixou patrimônio pra família dela e você vai deixar o quê? Porra nenhuma. Dívida? Encheção de saco? Porque até pra morrer a gente precisa de ter segurança. É isso. Até pra morrer precisa de segurança. Eu falo isso com meus filhos. Ó, hoje se eu morro, eu já até falei com meu filho. Meu filho já sabe o que tem que fazer. Ó, vai lá ligar pro plano funerário. Quero o caixão fechado, já tá tudo escrito. Não vou deixar ninguém aqui desamparado, graças a Deus. Apesar deles serem menores, eu gostaria muito de morrer depois que eles estiverem maior, tá? Então não tô a fim de morrer agora não. Senhor, em nome de Jesus, tá? Não quero morrer agora. Mas, se eu morrer, porque sim, a vida é longa, se eu não morrer, Jesus não voltar. Agora, eu preciso também estar preparada para morrer, tá? No plano de negócio, tem que ter esse gap ali. Porque o plano de negócio, ele é um plano de vida. Eu vou falar sobre planejamento de vida, de coisas básicas que a gente precisa ter. Por exemplo, o plano funerário é um deles. O seguro de vida é um deles. O patrimônio, ele precisa ser um patrimônio seguro. Por quê? Porque, mano, bateu as botas, tá show. Sabe? Tá show. Plano funerário, gente, assim, é a melhor coisa que tem. Eu sei que é mórbido e tal, saca? Mas eu já tive que usar no falecimento da minha mãe. E a sorte da minha mãe, que eu sou a pessoa organizada, eu sou a pessoa que... É isso. Eu trabalho com isso também, né, gente? Então, eu usei quando ela faleceu. E é assim, gente, é outro nível. É outro nível. É você ficar satisfeito na morte. Olha que loucura, né? Mas é a realidade. E eu aqui, eu vou sempre abrir a câmera pra gente falar sobre a realidade. Aquilo que a gente coloca pra jogo na vida, que constrói patrimônio. São ações práticas pra você pegar e fazer. Se não tiver uma ação prática, tipo o plano de negócio. Mano, se você não fizer um plano de negócio, você não vai sobreviver à reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária é só um pano de fundo, dentro de N outros panos de fundo, como, por exemplo, o fato da nossa economia estar indo de ladeira abaixo. Logo, se você não entende de mercado, aí você é um MEI. Tá, mas aí você quer ser o MEI para sempre. Forever. Não pode.
tem que pensar no quê? No planejamento. Porque o MEI, por exemplo, que é uma pergunta que coloca, o MEI na reforma tributária, ele vai ter que emitir nota fiscal. Eu fiz uma live explicando sobre o nano empreendedor, MEI Simples Nacional. Inclusive está disponível lá no meu canal do YouTube. O que é que precisa acontecer? Precisa virar empresário. O MEI ele precisa virar empresário. Ele entender que é faturamento até 81 mil reais. E depois desenquadra e vai pagar o imposto como uma pessoa normal, porra. Parem com isso. Ah, eu não quero. Vá pra CLT. Vá pra CLT, vá trabalhar pros outros. Faz seu currículo, vá pra faculdade, sabe? E tu não quer ter encheção de saco de empreender, gente? Vá pra CLT. Ó, até rimou. Não quer ter encheção de saco do empreender? Vá para a CLT. Que aí sim, alguém vai se comprometer na patifaria toda de emissão de nota. Você vai lá e cumpre o seu papel quanto funcionário. Vire até intraempreendedor. Receba teu saláriozinho lá até o 5º dia útil e vai ser feliz. Não é todo mundo que tem que empreender, mas você precisa ter clareza disso. Se você tá querendo aí empreender, parou para fazer seu plano de negócio e viu que o trem é extremamente burocrático, vai para a CLT. Eu só não fui para a CLT, gente, porque eu tenho 2 filhos caros. Mas, por exemplo, eu não tenho a menor intenção de ter escritório enquanto meu filho não terminar a faculdade. E ele querer, mãe, eu não quero escritório. Eu vou ficar quietinha aqui, só fazendo a minha renda passiva, ó. Que daqui 15 anos eu trabalho para lazer. Porque eu não gosto de burocracia. Eu não gosto. Tem um trem que eu não gosto, é de burocracia. Acreditem, eu sou contadora. Acho que é por isso que eu... Burocracia e neguinho mandando em mim. E eu tenho que me justificar para os outros. Isso é para mim, assim, broxante. Eu gostava da CLT. Por quê? Na minha atividade, eu tinha que ser muito foda naquilo que eu tinha que entregar. Então eu entrava, sentava aqui, ó, fonezinho no ouvido, sentava no computador, dava 6 horas, desligava o computador, porque eu era aquela que sentava, filha, e ó, libera SPED, e vazava pra casa. Ah, precisa fazer uma aulinha extra? Fazia e tudo mais, mas eu era a pessoa que só fazia hora extra por causa de problema dos outros. Porque eu sempre fui boa em cronometrar meu tempo. Obrigada, Sem Segredos. Sexta-feira é dia de aula. E é sempre eu vou, gente. Vida real. Vida real. Sem gourmetização. Tá? Parem no dia de hoje. Tá? A gente tá no dia 6 de março. Já estamos em março, gente? Loucura. Tudo bem que eu já vivi 3 anos esse ano de 2026. Mas já estamos em março. Olha que loucura. Daqui a pouco tempo, você que é uma empresa normal aí de Simples Nacional, já vai ter que fazer a opção tributária. E aí, vou tributar integralmente como Simples? Vou ir para o regime híbrido? Eu tenho meu plano de negócio? Eu tenho meu planejamento financeiro? Eu vou ficar... É ano de eleição, eu vou ficar aqui perdendo meu tempo batendo boca em um grupo de família? Ou eu vou lá deixar os 5 reais na caixinha do banco e não vou comer açaí? E não vou comer um podrão? Pelo menos não esse mês. Até você começar a planejar de verdade, a entender como que as coisas funcionam. Gente, eu sempre falo com os meus clientes, quando eles começam comigo, eu falo, olha, você precisa estar disposta a, em um dado momento, parar absolutamente tudo. Ah, como assim, Dani? Parar tudo. Tem que estar disposta a não gastar com nada. Com nenhuma calcinha, nenhuma cueca, vai andar com cueca rasgada. Ninguém tá sabendo, ninguém tá vendo, foda-se o outro. E vá trabalhar em compensação de recompensa que não tem a ver com dinheiro. Claro que os meus clientes, normalmente, eu sou mais explícita. Faça isso. Um cliente começou a pintar. Eu achei isso o máximo. Porque eu dou sugestões, tá? Ó,
baseado nessa vida que você tem aqui, tenta fazer assim, 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 assim. É desconhecida. Dani, estou pensando em abrir um negócio em casa, venda de comida. O que você me indica para começar? Qual tipo de comida? Entrega? Para sua vizinhança? Quanto que você quer receber? Qual o teu tempo livre para isso? Tá? A comida é uma boa. Porque, inclusive, aqui no meu prédio, tem uma senhora que ela faz a comida em casa. Ela começou só assim, escrevendo. E agora já tem um cardzinho todo dia, de segunda a sexta-feira. Vai aqui pro grupo do condomínio, o cardápio e a galera... E ela tá fazendo, tá? Então, assim... Depende. Você vai precisar de motoboy? Não vai? Isso tem que estar tudo ali, ó. Você pega um papelzinho e anota. Ah, eu sou muito boa em comida. Me fazer marmita para vender. Mas aí eu vendo a marmita congelada. Anota. Entendeu? Anota. Somente final de semana. Aí você vai comprometer seu fim de semana. E como é que fica a sua família? Vai valer a pena o retorno? Não vai? Ah, não, eu vou pegar umas pessoas pontuais ali. Tô dando ideias, tá, gente? Vou pegar umas pessoas pontuais. Por exemplo, eu sou a pessoa da marmita. Inclusive, mesmo eu trabalhando em casa, eu sou a pessoa que às vezes eu paro e faço um monte de marmita e congelo. As marmitinhas tudo pronto. Porque pra mim é mais fácil, num dia que eu tô mais corrida, eu pego, descongelo e como. Então, tem um dia, assim, um mês, por aí, eu vou e faço um montão de marmita. Aí você pode ser essa pessoa que faça, para quem, por exemplo, não sabe cozinhar, tá? É uma ideia. Mas verifica a viabilidade fazendo um bom plano de negócio, é isso. Luiz Fernando, como vai funcionar o MEI depois da reforma tributária? Gente, a reforma tributária ela já é real, tá? Não é depois, tá? Nós já estamos na reforma tributária, ok? Em teste. A partir de janeiro de 2027, aí a reforma, no caso os impostos IBS e CBS, começarão a ser recolhidos. Por enquanto ainda não estão sendo recolhidos, tá? Mas já temos que informar ali na hora de emissão de documento fiscal. Porém o MEI, que ainda este ano é obrigado a emissão de nota apenas para a CNPJ, vai ter que emitir nota fiscal para todo mundo. E aí, por isso, gente, que essa live talvez seja uma das mais importantes. Ela vai ficar salva. Vou disponibilizar no canal do YouTube, tá? Você que tá aqui no TikTok, você que tá aqui no Instagram, vai lá e assiste no YouTube de novo. Pra pensar. Por quê? Ah, eu sou MEI. Eu tenho que fazer emissão de nota fiscal para todo mundo a partir do ano que vem. Como que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que ter nome, CPF, endereço. Dependendo da tua atividade, tem que ter e-mail para enviar a nota para a pessoa. Entendeu? Como é que você vai fazer? Uma cabeleireira vai ter ficha de anamnese? Ah, eu não tenho ficha de anamnese, não tem cadastro de cliente. O meu YouTube, gente, é Dani Dornelas Contadora. Tudo na minha vida é Dani Dornelas Contadora. Inclusive, eu prefiro que me chamem de Dani. Dani Dornelas Contadora. Só dar um Google que tem lá. Caiu de paraquedas na live. Bem-vinda, The Fit. É Dani Dornelas Contadora. Lá tem bastante conteúdo, inclusive, tá, gente? Todas as lives de sexta-feira eu coloco lá dentro do meu YouTube. E graças a Deus tá tendo até bastante views. Tá até me surpreendendo a minha e o meu filho, que ele que tem colocado lá. É bem legal. Então, o intuito dessas lives de sexta-feira é trazer esse misto de um bate-papo real, tá, gente? Com conhecimento técnico para que você aplique. É aplicar. É pegar e fazer. Se não tiver reserva de emergência nesse seu negócio, se você não entender, gente, para quem você vende e o que você vende, o problema que você resolve, cara, já era, não vai ganhar dinheiro. Você vai perder tempo e energia. Tempo e energia. E irmãs, dependendo da sua idade, você não tem mais nem tempo e nem energia. A Adriana tá perguntando assim: Dani, eu vendo brigadeiro na rua, mas estou
acredito que o MEI tá atrasado, né? Me dá uma dica. Se estiver muito atrasado, parcelamento, tá? Primeira coisa, parcelamento. Segunda coisa, verificar para onde que tá indo esse dinheiro. E aí eu volto a falar o que eu tenho falado. Melhorem as recompensas de vocês. Isso eu falo pra mim também, tá, gente? Porque é muito fácil a gente se perder. Se achar é que é difícil. Mas se perder, meu amor, gastar dinheiro com qualquer coisa, falar assim, eu mereço isso, eu mereço aquilo, é muito fácil. Tá? É muito fácil. Para observar pra onde que tá indo aí a válvula de escape. É comida ruim? É iFood? É sobre isso, tá? O faturamento é mais ou menos 9 mil. Já não pode nem ser MEI. Você tem que ser uma empresa normal. Tá? Tem que ter contabilidade, inclusive. Para que você consiga... porque você já ultrapassou. E lembrem-se que existe um monitoramento por parte da Receita Federal, tá? Logo, a Receita Federal sabe que você tá faturando 9 mil, tá, irmã? E que se continuar 9 mil, você vai ultrapassar os 81 mil reais, que é o limite permitido ao MEI. Quantos por cento vou ter que pagar sobre o valor da nota fiscal no MEI? Não vai pagar nada. Você vai pagar a guia do MEI. Se você é MEI, você vai emitir documento fiscal, gente, para fins de comprovação e não de efetivo pagamento do tributo. O pagamento do tributo para o MEI é vinculado à guia do MEI, isento de impostos federais, e você vai estar pagando ali o ISS, o ICMS, IBS e CBS dentro da guia, mais a sua contribuição para a aposentadoria. Então não tem um pagamento extra, gente. É só uma burocracia. Ponto. E que, assim, no meu ponto de vista, é você dar à pessoa um comprovante de pagamento. Ponto. É isso. Tá? Eu vou ficando por aqui no Instagram. Vou continuar aqui no TikTok, tá? Vocês que estão aí, pode ficar aí, que eu vou abrir para perguntas. Mas na sexta-feira que vem eu vou estar falando sobre pessoa física e pessoa jurídica, o erro que quebra as empreendedoras, gente. E vamos seguir aí nessa maratona de lives de sexta-feira pra gente se preparar para definitivamente entrar ali na reforma tributária certas, firmes, crescendo e ficando rica sem problema com a Receita Federal. Beijo, até a próxima. Vamos lá, galera do TikTok.